Olá, bom dia a todos. Vou passar para vocês as soluções da Amino para o mercado de espuma flexível. Meu nome é Thiago Carvalho de Oliveira, sou gerente de laboratório da Amino. Bom, primeiro eu vou falar sobre os temas da apresentação. Nós vamos falar sobre as divisões que a Amino possui, as ações para redução da pegada de carbono, as ações sustentáveis no desenvolvimento de produtos, falar sobre o Pacto Global em cima das ODS, e o tema principal, que é o sistema visco-base TDI e o novo catalisador organometálico, que é o Amicat WCP 3900. Bom, a Amino possui 3 divisões: aditivos, sistemas e case. Dentro de cada divisão, nós temos a nossa unidade de negócio. Dentro de aditivos, nós temos uma linha completa de aditivos para o mercado de espuma flexível. Nós temos catalisadores, silicones, pigmentos e aditivos de performance. Dentro de sistemas, nós temos sistema flexível, sistema viscoelástico, HR, hipersoft, semi-rígido, integral skin, microcelular e sistema rígido. E dentro de case, nós temos os coats, adesivos aglomerados, selantes, elastômeros para prêmios especiais e a nossa linha de plastisol também. Bom, quais são as ações que a Amino vem fazendo para a redução da pegada de carbono? Bom, a Amino está reduzindo as suas emissões no nosso inventário de carbono da empresa. Nossa planta a energia que chega na nossa planta ela é de 100% de fonte renovável. Nós adquirimos empilhadeiras elétricas, nós trocamos nossas empilhadeiras a gás por empilhadeira elétrica. A frota da Amino ela já é toda híbrida. E estamos no processo de obtenção do certificado ISCC. Bom, aqui são os pilares, né, no desenvolvimento de novos produtos. A gente sempre usa esses 3 pilares como nosso foco. Sempre quando tem um desenvolvimento novo, a gente busca sempre utilizar matéria-prima de fonte renovável, assim que possível, para poder diminuir os impactos ambientais. Em alguns casos, até diminuir também o tempo de degradação do produtor após seu descarte. Agente expansor ecológico. Todos os nossos sistemas estão convertidos para os novos agentes expansores de baixo DWP e 0 ODP. E soluções visando a economia circular. A Amino tem uma linha completa de adesivos aglomerantes para dar um novo destino a produtos que antes iriam parar em aterros sanitários. Hoje a gente consegue dar uma sobrevida a esses produtos. Espuma flexível, nós sabemos que as espumas retalhos de espuma são trituradas e depois colocadas de volta no colchão. A Amino tem uma linha completa para isso também, não só para a espuma flexível, para o mercado de aglomerar a espuma flexível, mas também para aglomerar outros tipos de produto. Pneu. Antigamente você via muito pneu nos aterros sanitários, hoje você não vê muito mais pneu, porque já temos tecnologias que o pessoal tritura esse pneu e depois aglomera, formando placas de borracha moída e piso monolítico também. Além de aglomerar tecido, pó de serragem e outras coisas a mais também que nosso adesivo pode fazer. Bom, a Amino ela vem atuando fortemente em ações sustentáveis e ações visando a sociedade. Então aqui tem algumas das ODS que a Amino utiliza, né? Já faz na empresa. Saúde e bem-estar, a gente tem um programa na empresa chamado Mente em Foco. Igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, consumo e produção responsável e ações para redução do clima, né, para controle do clima do mundo. Bom, vou passar agora para o Paulo. Ele vai falar agora sobre o sistema viscoelástico base TDI. Bom dia, pessoal, tudo bem? Está me ouvindo? Obrigado pela presença de todos. A gente vai falar um pouquinho sobre um sistema que não é novo para os mais antigos. A gente sabe que no passado já foi usado muito desta tecnologia. Porém, ela vem tomando um pouco mais de espaço no mercado atual. E a gente teve a necessidade de desenvolver de uma forma bem diferente de como é feito atualmente. Então a gente vai explicar para vocês um pouquinho do sistema viscoelástico base TDI, que hoje é usual o base MDI, né, em base de sistema. Então aqui
é um sistema formulado com exclusividade da Amino, né? Você hoje não precisa comprar várias matérias-primas para estar formulando um material interno nas unidades. A gente já manda o material pronto, o poliol. A única coisa que você vai utilizar na fábrica é o estanho e o TDI. E todo o sistema é feito de acordo com a necessidade do cliente. Então é personalizado. Todo o material da Amino hoje, ela sai personalizada. A gente não trabalha com produtos de prateleira, inclusive essa tecnologia, tá? Olha, como eu disse, não precisa comprar componentes separadamente em grandes quantidades. Você pode comprar sistemas por bloco, sem a necessidade de formular na própria planta. E um diferencial da Amino é o suporte técnico, né? Que a gente diz lá na empresa que a gente não vende produto químico, a gente vende suporte técnico e soluções, né? E tem uma melhor viabilidade logística de transporte e estoque, e material customizado com a característica específica para cada cliente. Isso pode mudar de regiões para regiões, tá? Pode passar, Thiago. A gente fez aqui uma comparação, base MDI e o base TDI. O viscoelástico base MDI é o sistema pneumático que a gente fala, que são células fechadas. Então, quando você aperta a espuma, o ar que está dentro da célula ali sai para fora e ele retorna com uma dificuldade. Por isso que a gente consegue ter o retorno ajustável, tá? Ele contém células finas, o isocianato não é tóxico, não precisa de adição de catalisadores metálicos como o estanho, e ele tem um toque gelado. Já o base TDI, ele é um viscoelástico químico. O que seria isso, o viscoelástico químico? O pneumático a gente sabe que são células fechadas. Já a base TDI são células totalmente abertas, passagem de ar, que inclusive é feito através da morfologia de cada matéria-prima. Então a gente tem um poliol que tem uma morfologia diferente para construir essa tecnologia. Material com a mesma dureza em regiões quentes e frias, que lá na frente a gente vai explicar através de um gráfico que esse quesito se trata da transição vítrea, tá? Depois a gente explica um pouquinho. É um material respirável, ele tem mais passagem de ar, então você consegue ter uma respiração muito melhor tendo essa espuma no colchão, sem a necessidade de adicionar toque extra para outro tipo de isocianato na máquina contínua. Por que isso? Porque você usa o próprio TDI da fábrica. Você não precisa comprar um isocianato modificado. Você já usa a matéria-prima que já contém na tua unidade. E por que a gente colocou máquina contínua? Porque o diferencial desse produto é que você consegue otimizar o equipamento contínuo para estar fazendo essa tecnologia sem ter que comprar outros tipos de reservatórios, que é uma facilidade. E a menor transição vítrea. Ó, aqui tem o teste físico que a gente fez. A gente tomou base por uma densidade na média 40, mas inclusive a gente já tem 30, 35, 45, 50, 55 e 60. Podemos desenvolver maiores, tá? Então a densidade, ó, o base MDI deu 42 na média, mais ou menos. A outra 41. Força de indentação 67, 61. Força de indentação a 40%, 89, 80. Força de indentação a 65, 154, 148. O fator de conforto, inclusive aqui fica melhor, ó, né? Você olha que não há uma diferença tão grande de fator de conforto. Resiliência, esse aqui é um passo muito importante. Esses dois números, que isso aqui é ajustável, tá? Não é uma razão fixa. Então, se você quiser uma espuma dessa com um retorno mais lento, a gente consegue ajustar. Se quiser mais rápido, também dá para fazer, tá? Deformação permanente.
você olha que a deformação permanente com TDI caiu um pouquinho, mas nada assim muito, né, porcentagem tão expressiva. Mas você olha que os dois produtos têm uma deformação muito baixa, né, garantindo a vida útil ainda mais do seu produto. E o tempo de retorno da espessura em 5 centímetros variou muito pouco também. Então, praticamente os dois sistemas são muito idênticos, porém com características químicas diferentes, tá? Aqui, como eu falei, aqui é a transição vítrea que a gente fez, tá? O que acontece? Se você olhar a curva, a base TDI, ela tem uma melhor transição vítrea comparado ao base MDI, né? É mais baixa, né? Então, por exemplo, se você tiver a mesma espuma, na mesma densidade, na mesma característica, na mesma dureza, se você elevar ela a uma temperatura mais alta ou mais baixa, a formulação com TDI, ela se mantém mais estável. Então a perda de resistência mecânica na dureza é imperceptível na base TDI, né? Na base TDI você sente mais. Se você pegar uma espuma hoje, que está a 35 graus e levar para um ambiente a 10 graus, a 5 graus, ela vai ficar muito mais dura, a base MDI. Já a base TDI, ela vai manter muito mais as características encontradas num lugar mais quente. Então, o que é legal nisso? É que você pode ter o mesmo colchão em várias localidades do país, com a mesma dureza e com o mesmo toque, sem perder as propriedades mecânicas da espuma, tá? Tem outra aí? Oi. Agora é o meu. Tá bom. Gente, obrigado, viu? Agora o Thiago vai falar um pouquinho do estanho, tá bom? Bom, visando sempre buscar novas tecnologias, né? A Amino sempre está alinhada com as tecnologias do mundo. Nós encontramos esse produto no mercado internacional, que é o neodeconato de estanho. Nós vendemos ele como o nosso Amicate WCP 3900. Aqui está a estrutura molecular do toque de estanho, do neodeconato de estanho. Bom, por que nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil, né? No final de 2023, a União Europeia ela classificou o 2-etil hexanoico como um produto classificado como categoria 1B. O que isso significa? Ele pode causar toxicidade reprodutiva. Então, dessa forma, espumas feitas com toque de estanho perderam certificações, como Certipur, Estados Unidos e Europa, LGA, TUV, Bauer, Engel. E para você poder ter de volta essa certificação da espuma final, uma solução é usar o nosso Amicate WCP 3900 em substituição do octoato de estanho. Aqui fizemos uma formulação da estágio 23 e usamos os dois estanhos. Como podemos observar, nós precisamos aumentar a quantidade de estanho na formulação do novo produto. Então, a gente usou 0,18 com o octoato de estanho e 0,205 com o neodeconato de estanho. Depois que você ajusta a quantidade ideal de um estanho para o outro, a curva de reatividade é bem semelhante. Então, não sofreu variação de reatividade ao longo do crescimento do bloco, tanto no crescimento e também no tempo de início, né, que é o creme, quanto para o tempo final de crescimento. Com o neodeconato de estanho ficou um pouquinho acima, mas muito semelhante à curva de reatividade deles. Pegamos essas espumas, submetemos a testes físicos e, como podemos observar, as propriedades físicas deles não são alteradas, né? Então, a gente tem a mesma passagem de ar, a resiliência ficou bem semelhante, as forças de dentações também ficaram muito próximas e também o fator conforto também ficou equivalente. Em cima do produto, né? O que eles têm de diferença, né? O neodeconato de estanho tem viscosidade por volta de 2.000 CPS contra 500 CPS em cima do octoato de estanho. A porcentagem de estanho composta na formulação
é de 28 do octalato de estanho contra 19 do neodecanoato de estanho. Então, por conta disso também, por ter menos estanho na composição, você precisa levar um pouco mais a quantidade de estanho na formulação. E um efeito à base de ácido 2-etilhexanoico e o novo produto, o Amicat WCP 3900, feito à base de ácido neodecanoico. E em relação à toxicidade, desde o final do ano passado, o octalato de estanho passou-se a ser classificado como um produto que pode causar toxicidade reprodutiva e o nosso material ele não tem essa toxicidade reprodutiva. Aqui algumas das características que listamos aqui, que podemos observar na apresentação. Dependendo da densidade, você precisa aumentar de 10% a 15% a quantidade de neodecanoato. Esse produto também produz células finas e regulares. A cura do bloco é equivalente, só precisando ajustar a quantidade. As propriedades entre um e outro são compatíveis. E ajustes mínimos na formulação são necessários para fazer e no manuseio, por conta da viscosidade do produto. E todas as certificações mundiais podem ser mantidas utilizando esse novo estanho. Para o Paulo e para o Tiago. Tiago, você está falando do... Não, ele está aqui. Né? Alô. Tiago e Paulo, nós temos neodecanato de estanho, certo? E nós temos octato de estanho. Eu queria saber o seguinte, qual a importância da utilização do novo produto que você está apresentando? Existe aqui no Brasil alguma norma, algum requisito ou nesse exato momento somente para exportação? Boa pergunta. Hoje no Brasil não tem essa exigência, No Brasil não tem essa exigência de ter esse produto por conta das certificações, mas nós temos clientes no Brasil que também exportam para mercados como México, Estados Unidos e Europa. Então ele pode ser uma opção para quem vai exportar. E também, tudo que começa na Europa, a gente sabe que pode virar tendência também aqui no Brasil. Isso pode acontecer, que algumas espumas perderem a certificação aqui no Brasil por conta de algumas certificações começarem a adotar a não utilização desse octalato de estanho mais e partir a utilizar outro tipo de estanho na composição, que é o caso do nosso Amicat WCP 3900.